Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin e altcoins têm leve correção no dia de hoje, dia em que temos força sendo demonstrada pelo mercado tradicional. SP500 e Nasdaq voltam a se recuperar, voltam a acelerar e chegam perto de apagar as quedas que vimos na última sexta-feira. E falando da sexta-feira passada, quem em sã consciência vai tirar o seu dinheiro de uma poupança do mercado tradicional e vai colocar no mercado cripto? O mercado cripto despencou. O Bitcoin caiu 20 mil dólares em um dia. E as altcoins caíram 80 a 90%. Quem vai, de fato, tomar uma decisão de chegar no mercado cripto neste momento? É isso que muita gente está se perguntando. Quem em sua consciência vai tomar essa decisão? Quem é o louco que vai investir em cripto? O varejo não está nem um pouco interessado no mercado cripto. Será que isso nos coloca diante de um problema? Será que as altas não vão acontecer? E será que este atraso por parte do Bitcoin é um indício de que chegamos ao fim do ciclo? Os mercados tradicionais estão subindo. Por que o Bitcoin e as altcoins não estão acompanhando? Eu vou te responder tudo neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu vou pedir para você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Antes de você se preocupar, a minha visão não mudou. Eu sigo macro bullish. A minha visão não mudou. Eu quero deixar isso extremamente claro. Ontem, inclusive, eu fiz questão de apresentar um estudo acerca de uma armadilha em potencial que a gente pode acabar vendo se a gente não firmar rompimentos e pivôs de alta. Poderíamos ver a mesma armadilha que vimos de agosto a setembro de 2024. Armadilha esta que antecipou acelerações brutais. Esta é a minha visão caso a gente tenha estas armadilhas. Mas não é uma garantia, não é uma certeza de que as armadilhas irão acontecer. É por isso que eu trago este tipo de conteúdo, para que você conheça os cenários com base sempre em dados sólidos. Então, se você quiser saber mais dessa armadilha em potencial que pode ou não acontecer, confere o vídeo que gravamos ontem. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Se esse vídeo fizer sentido, deixa aquele like. Pois bem, primeira preocupação de muitos. SP500 e Nasdaq e até o Russell, que é o índice que mede as small caps, a movimentação das small caps, estão nas máximas, estão acelerando, estão fortes. Por que o Bitcoin não está acompanhando? Será que o Bitcoin já chegou no que ele tinha que chegar, agora é queda? Mas, pô, se ele cair, ele vai iniciar um bear market. Se ele perder 90, se ele perder 100 mil, perder 96 mil, ele vai entrar em bear market. Cara, o Bitcoin está muito fraco, ele não tinha que estar demonstrando essa fraqueza. Por quê? Porque os mercados tradicionais estão subindo. Será? Será que essa correlação é direta, de curto prazo? Bom, já te respondo logo de cara. Não, não é uma correlação direta de curto prazo. A correlação que existe entre os mercados de risco, os mercados tradicionais, SP500 e Nasdaq e o Bitcoin, é uma correlação de médio a longo prazo indireta. Então não é porque o SP500 e Nasdaq estão subindo que o Bitcoin tem que subir. O que acontece é, quando a gente está numa tendência de alta, quando nós estamos em um sentimento de risco em alta, o que acontece? Existe uma pressão positiva para o Bitcoin e, por consequência, para as altcoins. Mas não existe uma correlação direta. Estou subindo porque SP500 e Nasdaq estão subindo. Estou caindo porque SP500 e Nasdaq estão caindo. Não.
Inclusive, 2 semanas atrás, nós vimos o Bitcoin. Na primeira semana de outubro, nós vimos o Bitcoin acelerando, SP500 e Nasdaq corrigindo. Vimos também no passado fundos com acelerações brutais dos índices tradicionais e o Bitcoin lateralizando. Vimos quedas no mercado tradicional e o Bitcoin engatando uma aceleração. Vimos altas em diversos cenários para o mercado tradicional e o Bitcoin ficou parado, só acelerou posteriormente quando o mercado tradicional lateralizou. Nós vimos diversas vezes o que a gente pode chamar de depeg, ou uma descorrelação, que de fato existe. Por isso, a correlação ela é indireta. Ela é uma correlação em que você consegue ver o macro, tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. Quando a gente vira para uma tendência macro de baixa, o mercado acompanha. Tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. Crash das tarifas no começo do ano, crash das tarifas no começo do ano, crash das tarifas no começo do ano. No macro, a gente tem uma correlação, mas no micro, esta correlação inexiste. Por isso, não é porque o SP500 e Nasdaq estão subindo que o Bitcoin tem que subir. E também não é totalmente correto, tá, falar que Nasdaq e SP500 estão caindo, então o Bitcoin tem que cair. Somente em uma tendência de baixa macro é que a gente verá uma pressão de baixa macro no Bitcoin e, por consequência, nas altcoins. Então, não olhe para o curtíssimo prazo, olhe sempre para a pressão positiva e pressão negativa. E olhe sempre também para a tendência de alta macro, tendência de baixa macro. Combinado? Então esse é o primeiro ponto que eu queria abordar nesse vídeo. Mas eu volto à questão, que é a questão central deste vídeo que eu lhe apresento neste momento. Você não acha que, e muitos me perguntaram, você não acha que este tipo de movimento que nós vimos na última semana, na última sexta-feira, afasta investidores? Não afasta novos investidores? E eu analisei, eu pensei e eu busquei informações. Porque eu não quero ter o viés, eu não quero estar enviesado, eu não quero ter o viés de confirmação para, de fato, trazer uma informação que eu quero que seja verdadeira. Mas a gente fez questão de fazer uma avaliação muito mais profunda. E eu quero te apresentar a minha visão. O movimento de sexta-feira foi brutal. Sim. E foi, sim, teve manipulação, teve problemas graves com a maior corretora do planeta, tiveram muitos problemas juntos que trouxeram aquele movimento brutal, que não foi por conta das tarifas. A gente discutiu isso no sábado. O movimento natural do mercado parou em 113.500. 18h10 horário de Brasília foi o movimento natural. De 18h11 a 18h20 foi um movimento totalmente off mercado tradicional. Off normalidade. Mas você já está, que nem eu, careca de saber sobre isso. O ponto é, você não acredita que isto vai afastar os investidores? Na minha humilde opinião, no curto prazo, tende a afastar os investidores de varejo, sim. Só que este é o problema. Será que isso vai impedir que a gente tenha acelerações? E eu já te falo logo de cara, com toda certeza, não. Eu não vejo que este será um fator que vai afastar os investidores, na verdade que vai afastar as altas, desculpe. Não vejo que o desinteresse atual vá afastar o bull market, vai impedir que o bull market continue e não vai impedir a alt season. Eu não vejo que este evento traga este impacto. Por quê?
Porque o desinteresse do varejo, ele não é de sexta-feira. Muitos se enganam ao acreditar que esse desinteresse é algo novo. Não, não é. E eu te mostro com base em dados. Nós temos aqui um indicador de risco social histórico no mercado cripto. Você pode verificar que neste momento ele está em 0. O que esse indicador nos mostra? Quando nós temos 0 interesse do varejo, ou seja, de novos investidores, não estão fazendo buscas no YouTube, não estão fazendo buscas no Google, não estão buscando informação acerca de corretoras, nem informações relacionadas a criptomoedas no Twitter, nem nada do gênero. Existe 0 interesse pelo mercado de criptomoedas, por consequência, existe 0 investimento, obviamente, um investimento muito menor no mercado cripto. Certo? Então, a gente já vem com este interesse próximo a 0 há algum tempo. Não, mas de 2023, final de 23 até março, abril de 24, a gente teve altas. O Bitcoin está tendo altas. A gente teve acelerações brutais no final do ano passado. Como é que não teve interesse? Entenda. A gente marcou o fundo do Bitcoin e a gente subiu bastante. O varejo, em sua grande maioria, se interessa pelas altcoins. E a gente teve ao longo do ciclo picos de aceleração das altcoins. Tanto que a gente viu uma aceleração no interesse março, abril, olha só o risco social aqui, ó. A gente estava em queda, a gente acelerou no final de 2023 para 2024, março. Tivemos queda, alguns picos de aceleração, mas em linhas gerais a gente teve bastante desinteresse. Chama a atenção para agosto e setembro, até esticando um pouco para outubro do ano passado, tá? Com aqueles crashes, queda, recessão, eleição. Pois bem, o mercado acelerou com as altcoins no final do ano e o risco social explodiu. E desde então, desde janeiro, fevereiro, em que o mercado de altcoins está caindo, existe total desinteresse. Por quê? Porque o Bitcoin está caro. Não, o Bitcoin está caro e as altcoins não estão interessantes. Este é um cenário de total desinteresse do varejo. Já vem ao longo dos últimos meses. Mas eu volto a lembrar, será que o que aconteceu na sexta-feira vai matar o interesse pelo varejo? Porque não é o varejo que empurra o mercado para cima? Na verdade, não. E eu só quero fazer um exemplo, um paralelo, na verdade, antes de te mostrar o que realmente acontece quando existe o pico do interesse do varejo. No ano passado, em agosto de 2024, nós vimos uma queda muito forte no carry trade do Japão. Foi uma queda brutal. Foi uma queda forte no Bitcoin e uma queda destrutiva até então no ciclo para as altcoins. A gente viu muitas pessoas sendo liquidadas e a narrativa que perdurou durante os meses seguintes era: Trump vai perder a eleição, é uma administração que é contra as criptomoedas e a gente está se encaminhando para uma recessão. Lá atrás a gente ainda falou, não existe recessão quando todo mundo espera uma recessão. Pois bem, o mercado e o interesse social estava em 0. E todo mundo lembrava do quê? Caramba, aquela queda, nunca mais ninguém vai querer investir. Quem, em sã consciência, vai investir em criptomoedas diante de uma queda tão grande? Ainda mais com um sentimento tão ruim. Aceleramos um pouco e chegamos
novembro e dezembro. E até janeiro. Os mercados aceleraram, Trump venceu, existia toda a narrativa de final de ano e vimos o Bitcoin subir, a dominância cair e as altcoins voarem. Eu te pergunto uma coisa, quando que você entrou no mercado? Você entrou em novembro, dezembro e janeiro? Você entrou por acaso, se não foi no final do ano passado, em março e abril de 2024? Será? Ou você entrou em meados de 2021 e 2022, depois da bull run absurda que nós tivemos em 2021? Eu te pergunto com toda sinceridade, você se interessou pelo mercado quando o mercado estava subindo ou quando o mercado estava caindo? Quando você comprou o mercado formou um topo ou um fundo? Você comprou o mercado, você entrou no mercado, você comprou os seus ativos. O índice de medo e ganância estava em ganância extrema ou estava em medo extremo? Pessoal, o que eu estou querendo dizer? Fundos são marcados por desinteresse total do varejo. Olha só o que acontece nos topos. A gente tem topo de interesse. No quê? Aceleração brutal, euforia demasiada. Aceleração brutal, euforia demasiada. Aqui era Bitcoin a 100 mil dólares, Ethereum a 50 mil dólares. Esse foi o topo. 2017, 18, final da out-season, final do ciclo. Olha o interesse social. Luan, o que aconteceu aqui? Adivinha o que aconteceu aqui? Algo midiático que marcou o fundo do ciclo. FTX. O crash da FTX. Aí a gente teve esse pico. Mas, olha só, nós estamos no interesse em zero. E isto é extremamente comum. O interesse zerado do varejo quando o mercado está em medo extremo. E, historicamente, quando a gente marca fundos. Luan, mas se não tem interesse do varejo, como é que vão empurrar o mercado para cima? Não é o varejo que empurra o mercado para cima. O varejo não tem essa capacidade. O varejo, ele é o indicativo justamente de risco, de topo e de ganância extrema. Ou seja, é um indicativo de pula fora, porque os institucionais vão usar o varejo como liquidez de saída. Os institucionais vêm acumulando. E, a partir do momento que o mercado começar a subir, quem você acha que vai aparecer? Não, ninguém vai vir. Olha a quantidade de quedas a gente teve. Eu acabei de usar o exemplo de agosto de 2024. O sentimento era o mesmo. Pior até, porque a gente tinha uma incerteza quanto à administração norte-americana. E a administração naquele momento estava indo totalmente contra as criptomoedas. O sentimento era muito pior. Só que, se você olha para a narrativa, você sempre vai acreditar na narrativa. E aí você vai ficar bullish nos topos e bearish nos fundos. Então o interesse do varejo hoje em zero, casado, é claro, com uma série de outros indicadores, tem justamente a indicação contrária, ser contraintuitivo, de cenário potencialmente bom para aqueles investidores. É claro, investidores que têm uma visão de alta. Eu não estou aqui te trazendo uma indicação de compra ou de venda. Isso é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de te trazer alertas com base gráfica, base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade. Pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas eu estou falando agora da minha pessoa. Eu não tenho como ficar bearish quando eu vejo isto aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o comportamento, é um gráfico de posicionamento do varejo, certo? É um gráfico, é um indicador de posicionamento do varejo.
Quando que a gente bate as faixas mais elevadas? Topo. Fundo. Olha só o indicador de varejo, lá nas quedas, lá embaixo. Subimos. Foi 1, 2, 3, 10 dias de alta. Olha o indicativo do varejo. Olha o indicativo do varejo. A gente tem pico de interesse do varejo quando a gente sobe. E a gente tem total desinteresse do varejo quando a gente cai. A gente teve uma queda de 10%. Cadê o varejo? Foi embora. Este indicativo foi abaixo de zero. Quando que o varejo fica interessado? Aqui. Topo, topo. Olha só. É depois de altas. E quando que ele perde total interesse? Nos fundos. Máximo interesse, 10 neste indicativo, que é o máximo que ele atinge. Olha onde a gente estava. Topo. A gente teve quedas que foram de, e eu estou falando apenas do Bitcoin, 34%, chegou a 28%, 34% e 29%. Adivinha quais foram os pontos em que o varejo estava desinteressado, sem posicionamento, em medo extremo? Nos fundos. Ah, ficou interessado quando? Nos topos. Olha só as métricas. A gente bateu? Correção. Correção de, vamos lá, 32%. Qual foi esse ponto? Ah, tá, abaixo de zero. Maravilha. Então, não tinha interesse. Topo, topo, topo. Só se interessa pelo topo e perde o interesse nos fundos. Entenda o varejo como a sardinha do mercado. Entenda o desinteresse do varejo como algo benéfico. Se nós tivéssemos com ganância extrema o interesse do varejo, ou seja, o risco social nas máximas, com certeza estaríamos no fim do ciclo. Eu não vejo fim de ciclo, uma vez que não existe varejo, não existe interesse, não existe o quê? Ganância extrema, euforia, irracionalidade. A falta de interesse deve ser encarada, obviamente, de forma contraintuitiva. Não tem interesse quer dizer que os ativos estão baratos. Se os ativos estão baratos, é neste momento que você faz dinheiro. Você faz dinheiro no Bitcoin comprando ele em 2022, logo depois do crash da FTX. Você não faz dinheiro comprando Bitcoin a $200 mil no pico da euforia. Quem fez dinheiro no último ciclo? Quem comprou no crash do Covid. Não quem comprou quando Bitcoin vai a $100 mil. Não existe isso. Você compra quando todos estão com medo, você compra quando não existe interesse, você se expõe de forma inteligente. Eu não estou falando para você sair comprando qualquer coisa, mas você se expõe de forma inteligente quando o mercado está em baixa, não quando o mercado está lá em cima. Então, para você que está pensando, quem em sã consciência vai comprar agora? Você está pensando com a cabeça daquele que tem o conhecimento incompleto. Porque o conhecimento completo vai te mostrar que quem em sã consciência está comprando agora? Aqueles que estão, de fato, com uma visão bullish. Lembro isso, você tem que estar com uma visão bullish. E aceitam o risco atual. Mas entendem que o potencial retorno acaba sendo muito maior. Porque quando os que estão ali com medo, ou até nem têm noção do mercado, chegarem, estaremos no fim. Avalie com cuidado, pense bem no que eu falei e deixe a sua visão aqui embaixo. Se você quiser contar com todas as minhas atualizações, confere o nosso grupo geral do Telegram. É o segundo link da descrição. Eu aguardo a sua participação. E volto a qualquer momento com atualizações. Sem esquecer, é claro, de desejar uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.